Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente deputado Dirce Ardinscheid para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas parlamentares. Ata da 99ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 23 de outubro de 2018. Sob a presidência, deputados Silvio Drevik e Dirce Heiderscheid. Secretárias, deputados Kennedy Nunes, Dirce Heiderscheid, Ana Paula Lima, Maurício Kudilac. Às 14 horas do dia 23 de outubro do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Entrou em breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Irceu Dresch, Neudi Sareta, Maurício Kudilac e a senhora deputada Luciane Carminati. Em grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Manuel Mota, PMDB, Milton Obbs, PSD, Dirceu Dresch, PT, Leonel Pavan, PSDB, César Valduga, PSDB. Ordem do dia. Foi aprovada a moção 0281/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 0810 e 0818/2018. Comunicou que encaminhará aos destinatários a indicação 0451/2018, explicações pessoais, não houve oradores inscritos, nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, às 10 horas, para constar, eu, segunda secretária, lavei a presente ata. Era essa a ata que está em discussão, senhor presidente. Obrigado, deputada Dirce. Em discussão, a ata cabe ser lida, não havendo quem queira discutir. Em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o eminente deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Muito bem, senhor presidente, quero cumprimentar a todos os senhores deputados, senhoras deputadas, e a todos que nos acompanham aqui, servidores da casa, enfim, que estão nos acompanhando na TV Aula e nas redes sociais, na rádio. Uma satisfação hoje estarmos aqui, e especialmente esse dia, que é o último dia de sessão, senhor presidente, combinamos ontem entre as lideranças, fazer hoje pela manhã a sessão, inclusive uma semana extremamente importante para o nosso país, para o nosso Estado, e também para a democracia brasileira, que nós conquistamos com muita luta. Eu quero aqui, com certeza, declarado lutador da democracia brasileira, porque eu, como sindicalista, como alguém que atuou nos movimentos dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, e atuo na política, prezo muito pela democracia. Não me apresentaram outro jeito, outra forma de governar ou de se construir enquanto sujeitos, enquanto sociedade, do que a democracia. E a nossa democracia representativa, onde as pessoas elegem alguém para estar
as representando no espaço do legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal, ou no executivo, também no município, no estado e na União. Então, prezo muito por isto e sou um dos grandes defensores da democracia, porque vivi na pele, deputado Sareta, nós da agricultura familiar, que as grandes conquistas históricas que nós tivemos, né, na década de 80, a nossa constituinte que criou a previdência pública, a previdência rural, os agricultores e agricultoras, o sistema único de saúde, que a gente avançou muito, a seguridade social, no nosso país, foi no processo da luta democrática. Mesmo na saída do período ditatorial, 20 anos de ditadura, quando nós saímos nos anos 80, nós já saímos com muita força da organização da sociedade, da participação da sociedade. Talvez foi a década mais importante da história, que foi uma década onde ferveu a organização da sociedade na participação das decisões políticas do nosso país. Foi na luta pelas diretas e depois avançamos na perspectiva das conquistas sociais, dos direitos da população, que hoje, inclusive, estão extremamente ameaçados. Mas o Estado brasileiro se fortalece. Depois, com o governo do presidente Lula, da presidente Dilma, a gente avançou em muitas políticas públicas, da educação especialmente, mas também para a nossa agricultura familiar. Fico muito feliz quando o nosso candidato a presidente Haddad ontem anuncia a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu sempre sou da opinião de que a gente tem que cuidar com a construção de estruturas públicas, agora quando elas são para intervir no processo da economia, da geração de emprego, da geração de oportunidades, especialmente quando a gente fala de alimento, de comida para o povo, de segurança alimentar. Nós não podemos admitir, por causa de um recurso mínimo, de um custo do Ministério, a gente acaba com toda a estratégia de desenvolvimento do meio rural brasileiro, desenvolvimento da agricultura familiar, da reforma agrária, dos assentamentos da reforma agrária, que o Ministério tinha um conjunto de políticas, inclusive que tratava do tema das compras públicas, da alimentação escolar, enfim, toda esta estratégia de desenvolvimento do meio rural, de assistência técnica, pesquisa e extensão. Então, sou extremamente favorável de que precisa retomar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque ele é fundamental para o futuro da segurança alimentar e nutricional do nosso país. Ela é responsável pelo desenvolvimento do meio rural brasileiro, pela geração de milhões e milhões de empregos no meio rural, de oportunidades, e que diz respeito à economia dos pequenos e médios municípios. Então, esta nossa luta, este é o nosso trabalho firme, incansável, de continuar lutando pela nossa agricultura familiar, acreditando que o meio rural só tem sentido se nós temos lá gente, pessoas, produzindo alimentos para alimentar essa nação e contribuir na balança comercial de exportação e desenvolvendo e sustentando os nossos pequenos e médios municípios, que vivem essencialmente da nossa agricultura familiar. Então, este é um tema fundamental, além dos outros temas que nós continuamos defendendo, e o nosso candidato a presidente defende muito firme, que é o tema da educação pública no Brasil, de qualidade, o fortalecimento da educação pública, para dar oportunidade à nossa juventude poder estudar, mesmo se não tem recurso para pagar uma universidade particular. O tema da saúde pública, do SUS, que foi construído a Seguridade nos anos 80, na Constituição de 88, que nós precisamos fortalecer. Talvez hoje você não precise do SUS, mas quem sabe, logo, logo precise que ele funcione. E assim nós poderíamos falar de outros tantos temas. Já falei ontem, nós vivemos um momento de muita mentira, especialmente nas redes sociais,
né, já foi ali denunciado toda essa situação de mentira que a gente vive no Brasil. E eu quero aqui, terminando minha fala, levantar algumas questões que são com certeza importantes, que nós temos uma candidatura a presidente da República que vive de ataques, vive de mentiras, né? Um Pinóquio que vive de mentiras, de calúnias, difamações, e foge dos debates. E a pergunta é a seguinte: quais são as propostas desse candidato, que é 28 anos deputado federal, o que ele apresentou para a sociedade brasileira, o que ele melhorou na vida das pessoas? É importante que o candidato venha para o debate, venha para o limpo, dizer o que quer fazer na saúde pública, o que quer fazer com o SUS, o que quer fazer com a educação brasileira, o que quer fazer com a agricultura familiar, que é importante para o futuro do nosso país, o que quer trabalhar sobre os temas da desigualdade social. Esse país é um dos países mais desiguais em termos de distribuição de renda. Quais as suas propostas? É um candidato fujão. Ele foi produzido como? Se há um ano atrás, neste parlamento, aqui entre os deputados, alguém iria dizer que esse cara está no segundo turno, é um cara que está disputando as eleições, talvez ninguém aqui acreditava. Como é que se deu isso? Como é que aconteceu isso? É através do pagamento de empresários corruptos, das redes sociais, de espalhar e financiar em cima de mentiras, de calúnias, de destruição de pessoas, ameaçando as instituições, fechar o Supremo Tribunal Federal, fechar o Tribunal Superior Eleitoral, fechar o Congresso Nacional. É isso que se prega. Então, meus amigos, minhas amigas que nos acompanham, ou até usando o nome de Deus. Então é isto que nós precisamos decidir até o próximo domingo. É importante que a sociedade catarinense brasileira reflita muito sobre o futuro, qual é o melhor candidato, quem tem as melhores propostas para desenvolver, e não é com palavras mágicas. Esse Brasil é muito grande, esse país é muito complexo, não se resolve as questões polêmicas, difíceis com palavras mágicas, tem que ter propostas concretas, profundas de desenvolvimento e especialmente de respeito, quando alguém fala que não aceita, alguém que diverge, o que é isso? O que é isso? Vai destruir a sua oposição? Talvez hoje as pessoas não sejam divergentes, mas para frente podem ser divergentes, porque nós temos hoje, inclusive, um presidente da República que a sociedade brasileira tem grandes divergências com ele, mas ainda podem se manifestar. Mas como é que vamos eleger um presidente que não aceita divergência? Mais 30 segundos. Mais um minuto, deputado. Como vai se eleger um presidente da República que não aceita que as pessoas divergem? Então é isto que está em discussão, é isto que está em jogo, e infelizmente não está ficando claro porque um candidato não vai para o debate. Inclusive, a informação que a própria Rede Globo suspendeu o debate. Quantas eleições a Rede Globo faz debates? E agora suspenderam o debate. Por que suspenderam? Porque alguém é fujão, não quer se expor, não quer trazer as propostas? O que vai fazer depois? Quando chega lá, quando não fala para a sociedade que de fato propõe nas mais diversas áreas para resolver os grandes gargalos que esse país enfrenta. Então é lamentável a gente viver um momento desses, da importância da democracia que eu defendo, e muitos brasileiros defendem, felizmente a pesquisa mostra. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Maurício Cludilar, por até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Última sessão, antes da eleição, né? Daí, até brincamos antes que tem uma notícia aí do Coutinho, dizendo que fim de semana pode dar uns ventos fortes, daí disseram, não, mas o tsunami já foi esses dias atrás, aí não foi, agora os ventos que vem é fraquinho. Mas eu queria fazer o registro, recebi um vídeo da Fundação Municipal de Esportes de Guaraciaba, e como ali eles demonstram como é fácil fazer ações sociais sem aplicação de muitos recursos. Guaraciaba é um município pequeno, presidente Silvio, lá no extremo oeste, por essa razão enfrenta dificuldades maiores do que municípios mais ao litoral, porque quando a Fundação Municipal lá entra nos campeonatos catarinense de vôlei, Guaraciaba, que está lá a 600 quilômetros da capital, tem que fazer várias viagens para Blumenau, Joinville, Balneário, toda a região, Brusque, que também é um polo do vôlei, pelo menos já foi, e a maioria das competições são distantes. Mas mesmo com toda essa dificuldade, o município consegue manter uma boa estrutura com escolinha a partir de 10, 11 anos e formando atletas que já estão na seleção brasileira, que disputam grandes eventos nacionais e internacionais. Igual é a ABASMO, Associação de Basquete São Miguel, que tem hoje o técnico da seleção catarinense, porque lá a escolinha consegue fazer uma formação e trazer atletas dando destaque nacional e internacional. Então, são várias, no futebol de salão, em outras áreas. E me admira que municípios maiores, com grande potencial, não conseguem dar essa estrutura, oferecer essa oportunidade. Eu vejo a escolinha Johnny Gol de futebol de salão em São Miguel, deputado Ismael. Pais do estado inteiro vão lá, levam os seus filhos, arrumam um lugar para ficar, uma família, para que eles passem a praticar esporte naquela escolinha do Johnny Gol em São Miguel. Então, eu só queria que a técnica colocasse essa reportagem, é pequenininha, é curta, mas demonstra a força. Guaraciaba conquistou títulos do Catarinense, vamos conferir. Pelo Campeonato Catarinense, na final, a equipe Mirim de Guaraciaba venceu Saudades por 3-2. Maria Eduarda Arpini foi eleita a melhor da categoria. A equipe infantil superou Saudades por 3-1 e também conquistou o título estadual na categoria. E por falar em voleibol guaraciabense, a atleta Daniela Seib defendeu a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano em Lima, no Peru. E o Brasil conquistou o título sobre a seleção argentina. Então, eu queria deixar o meu registro, o meu reconhecimento, recebi do POP lá, que faz parte da organização do voleibol em Guaraciaba, esse vídeo, fazer questão de registrar e cobrar até de administradores de municípios maiores, porque não se consegue fazer, levar esse tipo de formação de atletas para todos os municípios de Santa Catarina, principalmente os maiores. Então, a gente vê municípios pequenos, que com uma estrutura de dificuldade, com a distância muito grande dos grandes centros, dos grandes eventos. Inclusive, esses dias eu via lá a diretoria do Guarani querendo colocar o time de futebol de campo no campeonato estadual profissional, e eu falei, é inviável. Eu fui dirigente, quando em São Miguel, do futebol de salão,
E é inviável pela distância, deputado Zé Milton, porque um time aqui de Brusque, Tubarão, ele faz 10 viagens de 80, 100, no máximo 200 quilômetros, e uma para jogar no Oeste. A equipe do Oeste faz as 10, 12 viagens que tiver que fazer no campeonato, de mais de 1.000 quilômetros. Então, a dificuldade para o esporte profissional e para o esporte amador, para as equipes do Oeste, é muito maior do que para as equipes do litoral e também das cidades maiores. E o segundo assunto que eu vou falar não poderia ser diferente. Domingo tem as eleições, como disse o deputado Dirceu, a gente respeita os posicionamentos. Acho que é um momento importante para decidirmos o que nós queremos do Brasil. Nosso medo de virarmos uma Venezuela, de virarmos uma ditadura, tem que olhar muito bem isso, de lá, sim, fechar Congresso, fechar os tribunais. Vejo que, às vezes, as notícias recebem um destaque, um enfoque um pouco maior, porque o próprio Lula disse que tinha que fechar o Congresso, que lá era criticando todos os deputados, que o Supremo são os acovardados, pela expressão do Lula, e deputado do PT disse que tinha que fechar o Supremo Tribunal Federal, e daí agora o filho do Bolsonaro, lá numa aula, começaram a falar do Supremo e ele disse que um cabo e um soldado fechavam. E, em tom de brincadeira com alunos lá, e daí se deu um destaque grande. Acho que a gente tem que cuidar muito nas palavras, isso é certo, ainda mais para quem ocupa uma função pública, mas tomara que domingo a população seja e é consciente, sabe o que quer. Depois da eleição, parece que as coisas ficam mais transparentes, mas que a gente tenha uma boa escolha e que esse sentimento de mudança que o Brasil tem, de esperança, de voltar a cantar o hino nacional, de voltar a vestir o verde e amarelo, a ter a alegria de ser brasileiro, a ter a alegria de orgulhar e de ter orgulho do seu município. Isso é muito importante. Quando a gente perde a motivação, a gente, bem dizer, perde a razão de viver. As pessoas têm que ter alegria, têm que ter orgulho, têm que ter motivação, têm que ter esperança de coisas boas, de perspectiva, de pensar que o seu filho, o seu neto, vai continuar aquele trabalho que ele começou, aquela história que ele começou. Então, eu vejo que domingo será um dia importante. Infelizmente, acho que o Brasil vai ficar meio dividido, mas vamos torcer para que, depois de domingo, as coisas comecem a andar melhor nesse país, que as pessoas tenham vontade, esperança. Eu vou trabalhar, eu vou fazer um curso, eu vou investir, eu tenho um capital, eu tenho um sonho de abrir determinado negócio, e que as pessoas realmente tenham motivação, que seja um governo, uns governos com menos impostos, com menos burocracia. Só se cria dificuldade, empecilho para quem quer investir. O tempo para abrir uma empresa é muito grande, as dificuldades, fiscalização de todo tipo, que é necessário, tem que ter ordem. Mas hoje já virou transtorno, parece que dá alegria para alguém dizer que alguém não vai poder fazer aquela obra, aquele investimento aí. Nós vemos país aí fazendo, a China, uma ponte de 50 quilômetros sobre o mar, e nós não conseguimos fazer uma ponte aqui, não podemos fazer a ponte de Itajaí a Navegantes, é algo impossível para o Brasil. Então, infelizmente, o Brasil tem que mudar,
tem que abrir para o desenvolvimento, abrir a cabeça dos dirigentes e fazer, sim, um novo Brasil, uma nova Santa Catarina. Obrigado, presidente. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Ismael dos Santos, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentar a todos que nos acompanham pela Rádio Alesc, pela TV Legislativa, os que prestigiam esta sessão. Inicialmente, mais uma vez, ratificar minha gratidão ao secretário de Saúde pelo seu compromisso e fidelidade em relação ao programa Reviver, mesmo em final de governo, quando poderíamos pensar diferente, mas tem mantido os repasses, deputado Silvio Drevik, nosso presidente, às 80 comunidades terapêuticas do programa. Isso é muito importante durante esses 3 anos e meio. São 800 vagas hoje garantidas em todo o Estado e um trabalho que dá resposta à família catarinense, que dá resposta à saúde pública e, sobretudo, à segurança pública. Por isso, meu muito obrigado por manter em dia os repasses mensais a essas 80 comunidades espalhadas em todo o território catarinense. Deputado Skudrak e deputado Dresch fizeram aqui uma rápida avaliação sobre as eleições do próximo domingo e não poderíamos também nos furtar de trazer aqui as nossas considerações. É claro que quando falamos em eleições, e passamos recentemente, todos nós aqui, pelo menos a maioria de nós, por esse processo eletivo, alguns com mais sucesso, outros nem tanto. Deputado Marcondes, se serve de consolo, eu disputei 11 eleições. Perdi 5, ganhei 5 e empatei uma. Foi aquela que eu fui mais votado e não me elegi. Mas, enfim, assim é a caminhada democrática e vamos em frente aos novos desafios. E quando a gente pensa em eleição, claro que a gente pensa na sociedade que queremos, o país que queremos. Eu sempre disse ao longo dessa caminhada eleitoral e pré-eleitoral, nas palestras que fazíamos, de que há um Brasil que temos e há um país que desejamos, e entre um e outro há um abismo. Como sair do Brasil que temos para o Brasil que queremos, deputado Comim? É um desafio. E aí eu olhava recentemente alguns estudos sociológicos sobre as sociedades modernas, contemporâneas, e permitam-me aqui citar 4 modelos de sociedade que eu achei interessante, deputado Silvio Drevik. Primeiro, a sociedade inglesa, a sociedade britânica, dizia o sociólogo, lá tudo é permitido, salvo o que é proibido. Eu vou repetir. Tudo é permitido, salvo o que é proibido. Assim é a cultura britânica. Na cultura alemã, o contrário. Tudo é proibido, salvo o que é permitido. Essa é a cultura alemã. Aí vem a cultura russa, com todo o legado comunista, marxista, etc. e tal. E qual é a característica da cultura russa? Tudo é proibido, mesmo o que é permitido. Tudo é proibido, mesmo o que é permitido. Ainda hoje, as dificuldades, não é, da democracia na Rússia. E aí vamos para a sociedade brasileira. É o outro contraponto, não é? Tudo é permitido, mesmo o que é proibido. Essa é uma leitura um tanto quanto folclórica, mas traduz um pouquinho do sentimento das culturas e da realidade do nosso Brasil e do desafio que temos. E quando a gente diz que no Brasil tudo é permitido, mesmo o que é proibido, nós temos aí a questão, não é, das mídias, dos meios de comunicação, das próprias redes sociais, que o deputado Dresch reclamava aqui, a questão do WhatsApp. Talvez, deputado Silvio Drevik, um dado exótico, eu seja o único deputado que me reelegi e talvez o único deputado eleito que não tenha WhatsApp. Eu não tenho WhatsApp. Foi uma decisão pessoal. Eu tenho o Facebook, estamos com mais de 30 mil seguidores, tenho o Instagram, não é? Me comunico com o meu eleitorado, enfim, com a sociedade. Mas eu decidi, desde o início, não ter o WhatsApp. Por que, Ismael? Não é nada religioso, coisa parecida, não, nada disso. Por uma razão muito simples. Eu acho que, assim como as drogas fazem mal para o corpo,
eu acho que o WhatsApp faz mal para as emoções. Então, eu preferi não me envenenar com o WhatsApp. Não tenho WhatsApp, e eu lembro que um dos deputados disse, você não vai sobreviver sem o WhatsApp. Consegui sobreviver sem o WhatsApp e vamos tocando, não sei até quando, né? Estamos aí com 120 milhões de usuários de WhatsApp no Brasil, né? Essas eleições foram as eleições do WhatsApp, mas eu prefiro ainda continuar sem usar essa ferramenta. Bom, no próximo dia 28, no próximo domingo, mais uma vez os brasileiros retornam às urnas, e não só de uma forma especial na eleição de presidente, mas nós aqui catarinenses, na eleição do governador. E eu diria, deputado Scudilak, o que se espera do novo presidente, o que se espera do novo governador? Eles não terão vida fácil. Com todo respeito ao Jair Bolsonaro, que tem o Messias no seu nome, mas não há um Messias, não haverá um Messias. Do ponto de vista de um salvador da pátria, de um salvador do Estado, não. Por quê? Porque a tarefa de salvar esse país é uma tarefa coletiva. Não é tarefa de um homem, é uma tarefa da sociedade, uma tarefa coletiva. E o que se espera de um novo governante? Primeiro, liderança, que de fato comande os grandes temas que perturbam a sociedade brasileira, desde a questão da segurança pública, da saúde, da educação, que de fato possa liderar esses debates no país. Segundo, que tenha disposição para o diálogo, é o mínimo que se espera do novo presidente, do novo governador, um diálogo permanente com os diferentes campos, com as diferentes esferas, com o divergente, não é? É preciso dialogar. E terceiro, alguém que tenha efetivamente capacidade de buscar resposta para as demandas que a sociedade brasileira, que a sociedade catarinense continua clamando. É isso que nós esperamos dos novos governantes. Como dizia o Albert Einstein, o futuro não é um lugar definido. O futuro é um lugar em construção. O futuro é o lugar para onde estamos indo. E é esse futuro que nós vamos decidir nas urnas no próximo domingo, e eu só faço aqui uma prece, que Deus nos ilumine. Obrigado. Na sequência, nós vamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PSDB. PSDB, segundo ao Bloco Parlamentar Progressista, PL, PSB e Podemos. Pela ordem, senhor presidente. Deputado José Milton Schaeffer, porém, antes pela ordem, deputado Antônio Aguiar com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, se encontra em nosso recinto o vice-prefeito de Canoinhas, Renato Pique. O Renato Pique teve uma grande votação pelo PR no estado de Santa Catarina. Nós gostaríamos de parabenizá-lo e dizer que, da nossa parte, até dia 31 de janeiro, as portas da Assembleia Legislativa estão escancaradas para Vossa Excelência. Obrigado pela visita. Feito o registro, agora sim com a palavra o deputado José Milton Schaeffer, por até 13 minutos. Deputado Silvio, ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar a todos os colegas deputados aqui presentes, senhoras deputadas, nesta manhã aqui na Alesc, dizer primeiro também aqui, mais uma vez, colocar o nosso agradecimento, a nossa gratidão a todos os catarinenses que confiaram em nós a missão de seguir representando-os nessa casa. Segundo, reforçar aqui a importância do papel democrático, deputado Manuel Mota, da Assembleia Legislativa. Aqui, sim, é um ambiente democrático, pluralista, em que todas as ideias, todos os sonhos, todos os projetos, as opiniões encontram eco. E a Assembleia Legislativa é, sem dúvida nenhuma, e vai continuar sendo, a grande casa de todos os catarinenses. É importante a pluralidade e a independência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para seguir sendo a representatividade de todos os nossos quase 7 milhões de catarinenses, que têm nesta casa
a representação de quase todos os partidos políticos, de todas as correntes, de todos os segmentos, né, que ela possa continuar sendo, né, essa casa, para que Santa Catarina, que é, sem dúvida nenhuma, um estado vencedor, de um povo, de uma terra boa, e de um povo de muitas qualidades, de um povo vencedor, trabalhador, ordeiro, né, que Santa Catarina possa seguir dando bons exemplos, né, através da sua Assembleia Legislativa. Estamos às portas, nos próximos meses, né, encerrando uma etapa importante da agenda da sociedade, no próximo domingo, que são as eleições para a presidência da República, para o governo de Santa Catarina, em que cada catarinense terá a oportunidade de, ao digitar, fazer a sua escolha no próximo domingo, decidir não só o Brasil, mas o estado que nós queremos. Nós sabemos da importância que tem, né, a escolha do catarinense, mas é hora também do eleitor chamar para si a responsabilidade, não só de escolher um símbolo, um mito, mas acima de tudo de escolher o futuro que nós queremos para o governo de Santa Catarina. Por isso quero aqui, como deputado estadual, que entendo ser a política um instrumento de transformação e de conquistarmos mais qualidade de vida para a sociedade, chamar a atenção de todos os catarinenses para a importância do momento que nós viveremos neste domingo e também da responsabilidade de cada um de nós, de escolhermos as melhores pessoas para conduzirem o Brasil, mas para conduzir Santa Catarina. Aqui nesta casa eu participo da Comissão de Finanças, por onde passam aqui os grandes desafios em termos de políticas públicas para o nosso estado e para o futuro de Santa Catarina. Por isso a necessidade que cada catarinense deixe a sua emoção de lado, mas faça a escolha de uma pessoa preparada, com condição de conduzir Santa Catarina nos próximos 4 anos. Nós temos aqui um estado com grande potencial. Vem da nossa variedade cultural, da nossa multicultura que colonizou Santa Catarina, que nos empresta desde a cultura açoriana do litoral, a cultura alemã do Vale do Itajaí, também do nosso sul do estado, os nossos italianos, né, de diversos municípios, mas que Nova Veneza simboliza muito isso, do empreendedorismo da indústria metalmecânica, dos russos, dos afrodescendentes que trazem para cá a riqueza da sua cultura, da força também da cultura afro, que merece aqui o nosso reconhecimento, de tantas outras que fazem desse estado um estado vencedor e que, neste domingo, nós temos que escolher alguém preparado, capaz de conduzir. Mas chamar a atenção da nossa sociedade, gostaria aqui de ouvir, né, o nosso companheiro, amigo meu, deputado estadual Manuel Mota, né, que tem uma carreira nesse parlamento aqui, que sabe, quando eu falo da importância da Assembleia Legislativa, o deputado Manuel Mota simboliza muito isso, né, uma liderança forte de Santa Catarina, com vários mandatos nessa casa, e que nessa legislatura encerra a sua passagem pela Assembleia Legislativa, mas que sai daqui de cabeça erguida, que orgulha a todos nós, os 40 deputados, Manuel Mota, o trabalho que o senhor desenvolveu e desenvolve ainda e vai desenvolver conosco até o dia 31 de janeiro nessa casa. Quero ouvir o seu à parte. Eu quero cumprimentar o eminente deputado José Milton Schaeffer, parabenizar pelo seu pronunciamento, dizer que nós que somos da mesma região, e você sabe, de partidos diferentes, que os nossos companheiros de lados opostos, que brigaram tantos em eleições, e nós sempre tivemos um encaminhamento muito positivo em defesa da região, nunca tivemos um probleminha, um problema de espécie nenhuma. Tudo que era bom para a região, nós estaríamos juntos. Fosse teu, fosse meu, a indicação, estaríamos juntos.
acho que temos um papel fundamental para a região. Acho que a região só tem que agradecer o papel que os dois parlamentares fizeram. E eu cheguei um momento, né, com 34 anos de vida pública, com 7 mandatos de deputado e 1 de prefeito, tive que dar um passinho para trás. Mas eu quero desejar um sucesso do mundo para Vossa Excelência, que é um guerreiro trabalhador, homem que tem compromisso com toda aquela região, que trabalha pela agricultura, porque é um agrônomo, conhece, mas trabalha muito pela saúde, por toda aquela região. E a gente deu um passinho para trás, mas não saiu fora da política, continua trabalhando, né, esperando que a nossa região possa prosperar. E eu sei que vai prosperar. Se nós perdemos um deputado, mas ainda temos uma bancada forte do Sul, para continuar lutando, né, fazer com que a região possa prosperar cada vez mais. Ainda falta muito. Tem muitas obras ainda inacabadas, como a Serra do Faxinal, que foi uma promessa e que isso não aconteceu. Então eu acho que precisa muito. E Vossa Excelência vai ser uma pessoa fundamental para lutar pelaquela região, e nós vamos poder, tudo que puder, né? Eu ainda tive sorte, apoiei Volney Weber, conseguimos eleger bem, ele assumiu um compromisso que ajudará nós, o Vale do Araranguá, mesmo não sendo do Vale do Araranguá, como eu ajudei a Murel quando eu estava aqui nessa região. Então, a gente vai procurar ajudar, mas eu quero cumprimentar por tudo aquilo que nós fizemos juntos e por tudo aquilo que você vai continuar fazendo. Eu tenho convicção, né, que o Vale perdeu um parlamentar, mas continua com um outro deputado muito lutador, que é José Schepe, né, José Milton Schepe, e vai continuar. Então eu quero parabenizar, dizer que tudo o que eu puder fazer, ajudar, contribuir, para que você possa cada vez melhorar mais a nossa região, pode contar comigo. E parabéns por toda a luta implantada por aquela região, e que o povo nunca decepcionou e não vai decepcionar comigo, mas muito menos com você, que é um lutador e um trabalhador. Parabéns, Milton Schepe. Obrigado, deputado Manuel Mota. O senhor sabe que conta sempre com o nosso respeito, a nossa consideração, e vai continuar contando. A sua luta, ela não termina com o mandato, ela continua, porque isso faz parte da pessoa. Fazer política é gostar de gente, é gostar de resolver problema. E nós temos isso, tanto eu como Vossa Excelência, temos isso na nossa formação, na nossa cultura. Vamos continuar defendendo o Vale do Araranguá. Ficamos muito felizes também com a eleição do prefeito Volney Weber, é um municipalista que vai estar aqui contribuindo com essa casa e contribuindo com Santa Catarina. Você também está de parabéns pela eleição do Volney. Tenho certeza que ele se somará aos esforços das nossas lutas do Vale do Araranguá e do sul de Santa Catarina. Quero aqui também fazer referência, né, a uma luta, uma audiência em que o senhor também estava lá, que é a questão do pedágio, né, da implantação do pedagiamento da BR-101 Sul. Sabemos que isso é algo que tem que ser discutido, mas nós levantamos algumas questões, e eu sei que o senhor levantou no dia de ontem aqui também, o porquê de fazer esse debate agora no apagar das luzes do governo Michel Temer, né? Nós estamos aí há poucos meses de encerrar, né, um mandato da presidência da República, um mandato bastante questionado, e aí vem lá as agências, a Agência Nacional de Transporte, a NTT, vem aí a EPL, eu nunca vi tanta instituição, né, para apresentar um projeto numa audiência pública entre o primeiro e o segundo turno, em que a agenda da sociedade está voltada para uma agenda política, para fazer um debate que não ocorreu o debate. Essas audiências não foram produtivas. Fizeram uma audiência aqui em Florianópolis, numa manhã, com 20, 30 pessoas. Em Criciúma deu bastante gente, mas em Brasília, na segunda-feira, não tinha como dar, deu mais de 30, 40 pessoas. Então não houve o debate necessário. A sociedade não entendeu ainda a proposta que está sendo posta pela criação de um número elevado de praças de pedágio. Nós queremos o mesmo tratamento que foi dado para o setor norte da BR-101. Nós não vamos aceitar nada a menos do que isso. Ali, a cada 80 e poucos quilômetros, uma praça.
o valor é um valor que é justo, atual de R$ 2,70, não tem como ser R$ 4,20 no sul do estado. Né? Tem que entender isso. Né? A NTT tem que entender isso, parar de fazer imposição nessa questão do pedagiamento. O momento não é esse. Nós temos que anular esse processo para, a partir do próximo governo, e sim, iniciarmos um novo debate. A BR-101 foi construída com recursos públicos, né? Recursos dos nossos impostos. E agora não podemos entregar a concessão para uma empresa que sabe lá onde, com valores a serem extorquidos da nossa região, muito menos no Vale do Araranguá, num espaço de 40 quilômetros, ter 2 praças de pedágio. Isso aí é uma falta de respeito e de consideração com nós do sul do estado. Quero ouvir aqui o deputado Dirceu Dresch. Eu quero, deputado Milton, lhe parabenizar por este debate. Ele é um debate de fundo na questão da concessão das rodovias. Nós tivemos uma experiência durante o período do governo do presidente Lula de reduzir drasticamente os custos, e esse é o valor que a região norte do estado hoje oferece nos pedágios. É um pedágio, na minha avaliação, justo, né? E o deputado Mota também já levantou esse debate. Estou somado a esta ideia de vocês. Vamos discutir isso no próximo governo. Aí vamos chamar a sociedade, fazer um debate profundo sobre isso. Eu também entendo de que é possível cobrar pedágio, mas tem que ser uma coisa justa. Não o que está acontecendo, infelizmente, no Paraná, em outras regiões do Brasil, é muito caro e não dá para admitir. Nós precisamos reagir contra isso. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer juntos. Temos uma agenda política, não era o momento. A planilha de custo para 30 anos prevê uma arrecadação sei lá, de 8 a 10 bilhões de reais. Dá para fazer, deputada Dirce, mais 3, 4 BR-101. Custou 1 bilhão, que atualize hoje vai custar 2. Vou tirar um minuto com a aquiescência do PSDB para conceder a Vossa Excelência. Obrigado aos tucanos de bico azul, né, que são parceiros. Eu quero dizer que dá para nós fazer, neste período, mais 2, 3 pistas duplicadas da BR-101, de Palhoça até Passo de Torres. Então, temos que discutir essa planilha. O governo federal tem que vir para a realidade também da sociedade nesse momento. Então, é esse registro que eu gostaria de fazer, e mais uma vez que todos nós possamos refletir e fazermos no domingo as melhores escolhas para Santa Catarina e para o nosso Brasil. Que Deus esteja com a nossa nação e com o nosso estado. Muito obrigado. Na sequência, o PMDB, PSD, Partido dos Trabalhadores, deputado Dirceu Dresch, com a palavra por até 7 minutos. Senhor presidente, eu quero aqui me somar à fala do Mota, a fala do deputado Zé Milton também, do nosso partido, de que não é o momento agora, no meio do debate do segundo turno, das eleições, que a gente resolve isso. Não dá para aceitar esses acordos bilionários para os próximos 20, 30 anos, numa situação de transição que nós estamos vivendo. Isso é um debate que tem que ser feito com profundidade. A sociedade catarinense, brasileira, e aqui não é uma rodovia qualquer, é a BR-101, precisa ser feito um debate muito grande sobre isso. Não é possível entregar estas nossas riquezas, o nosso dinheiro, porque é dinheiro da sociedade, de qualquer forma. Então precisa sim fazer uma reflexão mais profunda. Eu quero me somar a este debate e dizer que dá para sim fazer pedágio mais barato. É uma decisão de governo. É uma decisão de governo. Na época de Fernando Henrique, o que aconteceu no Paraná, por exemplo, né, o governo do Paraná e o governo federal, os pedágios são muito caros. Né, dá para reduzir o custo? Dá para reduzir. Nós temos um pedágio muito baixo na BR-101 Norte. Mesmo assim, dá muito dinheiro, deputado Mota, porque é muito carro andando, é muito tráfego. Então é isso, né? Me soma esta reflexão e estamos juntos nesta caminhada. Sobre esse momento que nós vivemos, eu há pouco fiz na minha fala pessoal, nas explicações pessoais, uma fala sobre este momento que o nosso país vive. E eu quero terminar aqui, muito breve a minha fala,
no dia de hoje, já falei sobre esse tema das eleições, mas eu quero dar continuidade a alguns elementos que eu acho fundamental, que eu assisto com perplexidade a falta de ação ou compromisso político partidário do judiciário brasileiro. Dizer que informações, mentiras nas redes sociais não tem como segurar, não tem como fazer nada, e o judiciário brasileiro, Supremo Tribunal Eleitoral também, o próprio TSE, lavar suas mãos, não podemos admitir. As instituições brasileiras têm que funcionar. Nós nunca, o nosso partido propôs fechar as instituições. Quando o próprio ex-presidente Lula, antes inclusive de ser candidato, de ser presidente, dizer que no Congresso Nacional tem 300 picareta, agora em nenhum momento nós tratamos aqui de que tem que se fechar o Congresso Nacional, de que tem que destruir o judiciário brasileiro. Pelo contrário, empoderamos, respeitamos a tríplice lista do Ministério Público Federal. Talvez fomos muito democráticos, inclusive por respeitar esta lista em muitos momentos. Mas esta não é a questão de fundo. É que as instituições brasileiras precisam cumprir sua função. E ganham, por sinal, muito bem por isso. Até demais. Até demais. Em relação ao que a sociedade brasileira ganha, ao que vale o salário mínimo nesse país. Então é isso que nós vamos continuar defendendo. Agora, precisa ter ação concreta, de que a sociedade brasileira não seja iludida, não aconteçam as mentiras que estão ocorrendo, patrocinadas inclusive, esta é a grande denúncia que está aí, por empresários corruptos, né? Mau caráter, que financiam mentiras nas redes sociais com dinheiro caixa 2. Então é isto que nós queremos que seja de fato esclarecido e a Justiça Eleitoral cumpra a sua função. É por isso que nós estamos aqui cobrando nesta tribuna o papel das instituições, tanto elas estadual ou seja federal. Então quero dizer a todos os brasileiros e concordar com a fala do Ismael. O Brasil precisa ter unidade, comprometimento para resolver os grandes gargalos. E a sociedade tem este grande papel na mão, através do seu voto, de ajudar a resolver, pós-golpe, né, toda a situação que se criou de enfrentamento, inclusive, do chamado fascismo, né, onde, inclusive, quando o candidato fala do coitadismo, quando fala de pessoas que passam fome, dos idosos, das gestantes nas filas de banco e outras filas, da fila das prioridades nos aeroportos para mães que têm crianças no colo. Isso foram conquistas do mundo civilizado, E o Brasil avançou muito nesse sentido, nesses anos todos. Então, é isto que quer se mudar, quer se voltar ao passado, desses avanços que o Brasil teve, respeitando as pessoas que de fato precisam, na nossa avaliação, ser respeitados, como os idosos, os gestantes, as crianças, né? Enfim, toda esta luta, inclusive, que nós, historicamente, fizemos esta luta também pelo respeito, pela valorização da nossa agricultura familiar. Então, por isso, quero terminar esta fala em nome do nosso partido, dizer que nós continuamos firmes e fortes no debate do projeto do futuro do Brasil, da forma mais democrática possível, que o povo brasileiro possa ter as informações certas, as informações justas e as informações claras. E por isso
nós entendemos que o debate aberto, claro, das ideias, das propostas, é o melhor caminho para o povo brasileiro poder escolher o melhor caminho para... Na sequência, o deputado Manuel Mota, no horário do PMDB, por até 6 minutos, por solicitação do próprio deputado. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectador da TVA, o rádio digital, eu vou voltar a um tema que foi debatido recentemente e que eu entendo que é muito importante, que é a questão dos pedágios do Sul. Ontem eu fiz um pronunciamento, mas ficou alguns detalhes que têm que ser esclarecidos. Nós temos, hoje, já os pedágios do lado norte. Tudo certo, tudo já tranquilo, um valor de 2,7, 2,6, 2,7, né? E temos do lado sul também, que é esse valor. E a NTT, acho que antes de colocar o pedágio no sul, teria que fechar o pedágio de Paulo Lopes e Palhoça. Porque tem um contrato que até 2012 eles teriam que ter feito o anel viário de Palhoça a Biguaçu. Onde é que está o anel viário? Aí passou para 2014. E aí 2014 não concluíram, passou para 2016. Onde é que está o anel viário? Quer dizer, então, não cumpriram, mas o dinheiro está sendo pago, arrecadado do usuário, dos caminhoneiros, dos automóveis, né, dos motoqueiros que passam lá, aqueles usuários que passam lá, estão pagando o pedágio. Só que a obra não sai. E hoje, para vir de Araranguá a Florianópolis, tu leva 4 horas. 2 horas é de Florianópolis a Palhoça. 200 quilômetros. E 2 horas é de Palhoça a Florianópolis. Por quê? Porque não tem um anel viário, não tem mais como andar. E quem é que está pagando isso? É nós. Quer dizer, e agora nós vamos ter que botar 4 pedágios no sul, com o dobro do valor. Quer dizer, é nós que temos que pagar o preço, e é nós que estamos pagando por essa espera de ter que levar 2 horas para chegar aqui, e agora temos que pagar o pedágio dobro do norte do estado. Não dá, é inacreditável. Não tem como nós convencer a população e não tem como convencer a nós mesmos. Então, é preciso. E eu consultei um jurista, lá em Criciúma, audiência pública, mais de 90% foram contra. E os jornais de ontem estavam colocando que já prepararam as empresas para fazer o leilão, para fazer, né? Que negócio é esse? Então, para que fazer? Quer dizer, se faz uma audiência pública, a audiência pública é contra, e continua, então não precisava fazer audiência pública. Então, o prato estava pronto. Então, é preciso, né, sim, nós tomarmos algumas medidas. E aí, como é que vai cobrar num estado um pedágio 2,60 e o outro 4,20?
é evidente que a Justiça, nós vamos entrar na Justiça, e a Justiça vai ter que fechar o pedágio. Vai ter que fechar o pedágio. Como é que nós vamos aceitar aqui no norte, 100 quilômetros a distância um do outro, porque é 2, e aqui já tem um, do lado sul, com mais 4 é 5, vai dar menos de 50 quilômetros de cada pedágio. Estão brincando com a população de uma região que é a mais pobre do estado, é a região serrana, e o sul do estado é a região mais pobre. Agora vai receber um presente de 5 pedágios. Não dá. E é por isso que aquela mobilização, em razão da duplicação, eu respondo 4 processos, é por isso que eu tive que fazer o diabo para poder ter a duplicação, fechar, acho que 50 vezes eu fechei. E respondo 4 processos, será que vou ter que responder processo de novo? Vou ter que impedir de fazer, porque vamos ter que tomar medidas duras e radicais de defesa do povo. Eu acho que quando se veio para essa casa, foi para defender a sociedade. E vamos continuar aqui ou fora daqui, defendendo a sociedade, porque isso é um perfil de um homem que nasceu assim, para defender o povo. Enquanto eu viver na vida pública, eu aprendi a defender a sociedade e vou continuar, meu caro presidente, a defender o povo, defender a sociedade e defender o meu sul. É assim que eu quero continuar. Obrigado, deputado Manuel Mota. Fim do horário que pertence aos partidos. Nós vamos para a ordem do dia. Ordem do dia. Pedido de informação 157, deputado Neudi Sareta. Solicitamos ao secretário da Saúde informações referentes aos hospitais catarinenses conveniados ao SUS que possuem tratamento paliativo e assistência aos pacientes em estágio avançado ou em estado terminal. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça com você enquanto aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 819, do deputado Leonel Pavan, 820, deputado Neudi Sareta, 821, deputado Milton Obos, 822, deputado Jean Kuhlmann, 823, deputado Narciso Parisotto. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 452 e 453, deputado Neudi Sareta. Não havendo mais, ou melhor, passamos agora para as explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário